Olha, ainda é quase o ano novo, não é? É 2 semanas, mais ou menos. E ainda está sentindo algumas dificuldades, porque é ano novo, não é? Tem que lembrar para escrever na data 24 e não 23. Não é? Tem que pensar em tudo que tem que fazer. Não somente fazer a matrícula lá no seminário, se tiver interesse, mas se você tem filhos, as crianças que estavam aqui, todos eles têm que fazer matrículas para a escola, não é? E essa nem fala sobre o material escolar que temos que comprar também, não é? Eita, tudo está novo e depois isso vem IPVA e outras coisas do carro e conta, depois conta, depois conta. E as chuvas também, a coisa que é nova. Não, vem todos os anos, mas nesse ano demorou um pouco para chegar, não é? Mas ontem noite foi boa. A não ser se você estava na rua que alagar, não é? Então não era tão bom. Mas é bom. E muitas vezes, quando temos um novo ano, nós fazemos alguns alvos, não é? Ou resoluções, não é? Estamos dizendo que nesse ano eu vou fazer aquilo. Ou talvez você não vai fazer alguma coisa. E às vezes, o que nós fazemos, ou nós dizemos que nós queremos fazer, são um pouco ridículo, não é? Às vezes nós dizemos coisas como, eu vou ler 20 livros nesse ano, quando o último ano você não leu nenhum livro. Ou talvez você diz, eu vou perder 80 quilos nesse ano. Que bom, se puder. Mas vamos ser realistas, não é? Muitas vezes nós botamos nossos alvos com coisa muito alto que não é realista. E quando nós estamos trabalhando por Deus, quando nós estamos servindo Deus como discípulos de Cristo, infelizmente, nós fazemos a mesma coisa às vezes, não é? Talvez nós dizemos que eu vou ler a Bíblia todo mês, a Bíblia inteira, todos os meses. Em vez de dizer que eu vou ler a Bíblia só inteiro durante o ano, nós dizemos, eu vou ler a Bíblia 12 vezes nesse ano. Quando nós sabemos que poucas pessoas fazem isso, não é? E para fazer isso precisa muita disciplina. Ou talvez você, em vez de dizer que eu vou orar mais, você diz, eu vou orar 5 horas por dia. É muito difícil, não é? Porque nós temos a vida, temos trabalho, tem estudos, tem outra coisa. Eu não estou dizendo que é impossível. Mas principalmente se você não está orando agora, porque você acha que você vai do 0 ou só 5, 10, 15 minutos por dia para 5 horas. É absurdo. Mas, no mesmo tempo, as mudanças que nós queremos fazer em nossas vidas para servir Deus melhor e para tornar-se mais como Deus quer que nós sejamos, são coisas boas. E Deus promete que Ele está trabalhando em nossas vidas. E Ele está nos renovando. Está mexendo em nossas vidas para nos, o que a palavra técnica ou a palavra teológica é para nos santificar. Para nós ficarmos mais e mais como Deus. Não estou dizendo que nós vamos tornar-se um Deus, mas nós assumimos mais as características que Deus tem. Por exemplo, que Deus nos ama. Então, Ele está trabalhando nossas vidas para amar uns aos outros, mas como Ele nos ama. Ele está trabalhando em nossas vidas para mudar o que tem que ser mudado, para tirar o pecado que tem que ser tirado. Esse é um processo. Mas muitas vezes, quando nós dizemos que vamos servir a Deus,
aparece que estamos fazendo a coisa que é um pouco louca. Não é? Só para muitas pessoas, pelo fato que você está aqui domingo à noite, aparece como uma loucura para algumas pessoas. Vocês têm PGMs também, não é? E só o fato que você está participando com os PGMs e orando, visitando uns aos outros, orando para uns aos outros e visitando uns aos outros e fazendo coisas como isso, que é coisa que Deus quer que nós fazemos. Às vezes o mundo e as pessoas fora e às vezes as pessoas dentro da igreja diz: você é louco. Não faz sentido. E até o apóstolo Paulo enfrentou essa coisa. E muitas vezes, quando nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos tentando mudar nossas vidas e deixar Deus realmente trabalhar em nossas vidas para nos trazer a mudança, nós tentamos trabalhar mais. Eu vou orar mais, eu somente vou me esforçar. E normalmente, eu não sei sobre você, mas para mim, normalmente o que acontece? A primeira semana, está bem, talvez razoável. Segunda semana, ainda mais difícil. E terceira semana, talvez eu não vou fazer isso. E eu desisto rapidamente. E Paulo estava tendo a mesma luta. E em 2 Coríntios, capítulo 5, abre sua Bíblia para 2 Coríntios, se você tiver a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo está enfrentando as mesmas dificuldades. Ou ele está sendo atacado de pessoas fora, dizendo que ele é louco por causa do que ele está fazendo no ministério, a maneira que ele está fazendo as coisas, o fato que ele está dedicado a Deus e se entregou 100% a Deus. Algumas pessoas estão dizendo: Paulo, você está louco. E no mesmo tempo, ele está lutando com o fato que ele quer saber mais, ele sabe que ele deve mudar, sabe que coisas tem que mudar na vida dele, e ele está tentando fazer essas mudanças, tentando servir Deus melhor, e está falhando. Não está dando certo para ele. E se você ler, começando o versículo 11, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 15, Paulo está primeiramente se defendendo contra as pessoas que estão criticando dele, dizendo que ele está louco, que ele não sabe o que ele está fazendo, e o que ele está fazendo é coisa completamente errada. E ele se defende dizendo que é por causa do amor de Cristo, não o amor que Paulo tem por Deus ou por Cristo, mas o amor que Cristo tem para ele. Por causa disso, esse amor está empurrando dele, forçando dele para continuar a servir a Deus e fazer o que ele está fazendo. E essa ideia de empurrar é como, se você lembra quando os ônibus funcionam, não é? Tem que voltar alguns anos atrás e imagine que não era o mês de férias, mas era meio-dia ou meio-dia e 30 lá no Frei Serafim, e você está tentando pegar o ônibus para voltar para casa. O que acontece quando o ônibus chega lá e o motorista abre a porta? Se você estivesse em frente dessa porta, apesar que essa não é o ônibus que você quer, qual ônibus você vai pegar? Esse ônibus, porque quando o ônibus abre, a porta abre, todo mundo começa a entrar. E quem está em frente está empurrado e não tem escolha para sair. Tem
outro exemplo disso é, se você lembra, quando Jesus estava indo para curar a filha de Jair. E lá no meio do caminho, uma mulher que era doente e muda, não deveria ficar dentro do público, ela chegou e só tocou a roupa dele. A ideia dela era para tocar e sair sem ninguém perceber. Mas no minuto que ela tocou, Jesus parou e disse: quem me tocou? E qual foi a resposta dos discípulos? A multidão está atrás de você, todo mundo está tocando você, todo mundo está empurrando você. Essa é a mesma ideia que Paulo está dizendo aqui. Que quando você está no meio de multidão e a multidão quer ir para cá, você tem que ir. É quase impossível para lutar contra eles. E Paulo está dizendo que ele está servindo a Deus porque Deus lhe ama tanto que ele não tem outra escolha. A resposta é isso. E para nós, quando nós estamos olhando para o que nós estamos fazendo por Deus, ou a motivação porque nós devemos continuar, porque você quer ouvir o segredo do pastor? Tem dias quando o pastor, ou quando essa pastor, eu não sei sobre outros, quando essa pastor está dizendo: Deus, vale a pena, estou pronto para desistir. Eu começo a lembrar depois, como Paulo, que Deus me ama tanto, e até ele diz, ele conclui essa passagem em versículo 14, sobre Deus dizendo: pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Não que eu amo Cristo tanto, mas que Cristo me ama, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele está dizendo: Cristo morreu por mim. E por causa disso, eu estou motivado para continuar. Então, essa é como Paulo está respondendo às críticas. Mas nós queremos ser novos, por isso nós queremos ser criaturas novas. Nós queremos mudar alguma coisa em nossas vidas. E isso é onde nós queremos passar o resto do tempo. No versículo 15, começando 15 e seguinte. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Cristo, nossa motivação é o fato que Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho. Que Deus fez tudo isso. E isso nos motiva. E quando as pessoas começam a nos criticar, quando nós somos cansados e quer desistir, nós podemos lembrar que Deus fez isso para nós. Que Ele nos salvou. Amém? Glória a Deus por isso. E por isso nós podemos enfrentar tudo, porque o autor de Hebreus diz que nós não enfrentamos o sofrimento que Cristo sofreu. Capítulo 11 fala sobre isso. Capítulo 12, desculpe, capítulo 12 de Hebreus fala sobre isso. Pode ler na sua casa. Mas o que acontece quando nós não estamos vendo a mudança? Quando nós olhamos o fato de eu me prometi, eu tinha algo para ler a Bíblia 40 vezes nesse ano e eu nem vou conseguir uma vez. Ou quando eu quero orar 5 horas por dia e nem estou conseguindo orar por 5 minutos. O que Paulo diz sobre isso? Ele diz, primeiramente, capítulo 5, versículo 16. Concluindo que Deus nos ama e por isso nós podemos continuar. No versículo 16, ele diz assim: por causa desse amor, por causa dessa motivação, daqui
por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais dessa modo. O que tem que mudar? Porque nós somos discípulos de Cristo. Porque nós somos seguidores de Cristo. Devemos mudar a maneira que nós olhamos e reconhecemos a Cristo. Nós não devemos ver Cristo mais como o mundo está vendo. O mundo, primeiramente, em geral, pessoas que não conhecem Cristo como Salvador, não vejam Jesus Cristo como Deus. Não é? Eles não vejam Ele como Salvador. Talvez Ele era um bom homem, se eles reconhecem que Ele era um homem. Talvez Ele sabia algumas coisas, mas tem muitas coisas que eles não aceitam sobre Cristo. Ou talvez eles vejam Cristo somente como uma pessoa que vem e salva quando você tem uma grande crise e depois isso não precisa prestar atenção nele. E Paulo está dizendo, não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ver Cristo com olhos de Deus. Temos que reconhecer que Ele é Deus. Quantas vezes talvez você já falou isso, ou você ouviu isso, alguém dizer, eu gostaria que Cristo, ou que Deus aparece aqui, porque eu tenho algumas perguntas para Ele. Ou talvez você ouviu alguém dizer, quando eu chego no céu, eu vou conversar com Deus. E Ele tem que responder para mim. E nós estamos esquecendo que Deus é Deus, nosso Criador. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 9 e 10, sobre o fato que nós temos que ter cuidado quando nós começamos a questionar Deus. Nós temos que ter cuidado com nossa atitude. Que nós não podemos chegar perante de Deus dizendo que eu sei melhor do que você. E muitas vezes nós fazemos isso, infelizmente, não é? Deus, por que você não faz isso, ou aquilo? Deus, você tem que me responder. Deus muitas vezes vai responder, mas muitas vezes não vai responder. Lembra a história de Jó? Que Jó passou grande sofrimento, perdeu tudo que ele tinha, só a vida dele foi salva. E nós, porque nós lemos os primeiros 2 capítulos de Jó, entendemos que tudo isso aconteceu porque Deus fez uma aposta com Satanás, que Jó será fiel com ele. E Jó passou todo o livro dizendo, Deus, eu sou inocente. Deus aparece, eu quero conversar com você. Eu quero que você me dê a resposta. E finalmente no final, mais ou menos capítulo 40, nessa faixa 38 a 40, Deus aparece. E Deus diz, Jó, eu vou responder a você, mas primeiramente eu quero que você responda algumas perguntas minhas. O que acontece? Deus faz muitas perguntas e qual foi a resposta de Jó? Ele diz, eu falei sobre as coisas que eu não entendi e aqui para frente eu vou ficar calado perante de Deus. Ele mudou a maneira que ele estava vendo Deus. Antigamente ele viu que Deus tinha que responder dele, que ele era a pessoa que mandava em Deus e não Deus mandando em nós. E muitas vezes, infelizmente, nós temos essa mesma atitude. Mas Deus, você me deu esse ministério, você me falou fazer isso, porque não está dando certo. Deus, você diz que eu devo amar meu irmão, não é? Pode concordar comigo que é mandamento de Deus? Devemos amar uns aos outros?
Mas vamos ser honestos. Eu tenho certeza que tem pelo menos uma pessoa nessa igreja que você não ama. Pelo menos não ama como Deus quer que você ama. Estou dizendo, Deus, você me manda para fazer alguma coisa e eu não posso fazer. Responde-me. E Paulo está dizendo aqui que nós devemos mudar a nossa visão, a maneira que nós olhamos para Deus. E como nós podemos fazer isso? Ou qual é o poder? Não somente é o fato que Deus nos ama, mas no versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Somos a nova criatura. Quando nós somos salvos, Deus nos mudou. Nós somos pessoas diferentes, por isso nós podemos ter uma visão diferente de Deus. Nós podemos olhar e ver Deus como Deus, sem ter todos esses problemas. Sempre temos que lutar para continuar a fazer isso. Porque nós somos declarados santos, perfeitos, perante de Deus, por causa do sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas vocês sabem, quando você está sozinho na casa, acorda pela manhã, você vai para o banheiro sozinho e a única pessoa lá no banheiro é você e sua reflexão lá no espelho. Você sabe que essa pessoa que está olhando você não é perfeita, não é? E Deus está trabalhando nessas coisas, está nos aperfeiçoando. Como Paulo diz em Filipenses capítulo 3, o terceiro capítulo, onde ele diz que não que eu já alcancei a perfeição, mas eu me prossigo, deixando Deus mudar, que eu dou a força para mudar também, mas Deus é quem faz essa mudança. Ao mesmo momento, a mesma maneira, melhor dizer isso, como salvação, quem lhe salvou, quem me salvou, foi Deus. Não foi alguma coisa que eu fiz. Foi Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. Eu não fiz nenhuma parte dessa coisa. A única coisa que eu fiz, pequei, para que Cristo tinha que morrer. Eu dei a culpa. E ele pegou, como Paulo diz em versículos 16, que Deus, Cristo, pegou nossa culpa, nossas transgressões e pagou o preço por isso. E quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós somos novas criaturas, que quer dizer que Ele nos mudou para que nós podemos olhar a Deus na maneira que devemos olhar e podemos obedecer a Deus. E essa é importante, que nos lembramos que essa acontece. Mas Ele não para lá. Tem mais uma coisa que é muito importante que nós devemos ver, começando no versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus. Em outras palavras, Deus fez tudo. Ele nos salvou, Ele nos santificou, ou nos fez novas criaturas. Coisa que Deus fez, não é coisa que eu fiz, mas Deus nos deu para isso. Mas a coisa que é melhor, ainda melhor, continua no versículo 18. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério de reconciliação. O que é reconciliar? A ideia é que eu fui para o dicionário. E o dicionário diz o seguinte: que a reconciliação, aqui na Bíblia, é o conceito paulino segundo o qual
a inimizade entre Deus e humanidade ou entre grupos humanos é superada e as reflexões e as relações pacíficas são restauradas com a base na obra de Cristo. Em outras coisas, o que Paulo está dizendo? Por causa do pecado, nós somos separados, nós somos inimigos com Deus. Hoje em dia, cada vez nós ligamos a televisão, tem uma guerra, algum conflito acontecendo entre alguns povos, não é? Talvez o conflito mais reconhecido no mundo inteiro nesse momento é entre Israel e Hamas, lá na território de Gaza e Israel. E eles são inimigos eternos uns aos outros. Mas era a mesma coisa nós com Deus. Éramos inimigos, mas Deus nos reconciliou. O que Ele fez? Ele tirou essa barreira, esse conflito entre nós, e Ele resolveu o problema. E a grande coisa sobre Israel e Hamas é que Deus está prometendo que algum dia Ele vai resolver isso também. Vamos ter paz lá. Glória a Deus, amado. Devemos lutar por isso e devemos orar que Deus restaure a paz logo. E que Deus faz justiça. Lembrando que justiça, resolvendo esses conflitos que nós tínhamos entre nós e entre Deus, não é somente dizendo, está bom, eu vou ignorar isso. Não, não é isso. Você lembra quando você era criança, ou talvez seus filhos? Você tem. Eu e minha irmã brigava feia às vezes. Brigava e brigava muito. Eu sei que enlouqueceu meus pais. Não, nós estávamos brigando e minha irmã, mas mamãe, não, meus pais entraram para tentar dar paz. E minha irmã, mas mamãe, papai, Bruce fez isso, e sendo o mais maduro, eu respondi, foi ela que fez isso. Os pais fez o quê? Vocês sabem, vocês que são pais, fez a mesma coisa. Esquece isso. Não é? Não, essa é nada. Esquece. Seus filhos esqueceram? Talvez no momento eles têm paz, porque estão forçados. Mas não resolveu, não reconciliou o conflito. E Paulo está dizendo que Deus reconciliou através de Cristo. Que quer dizer que Cristo pegou o conflito, olhou e Deus olhou o que tinha que ser pago para a justiça e Cristo diz, aqui é pagamento. Tudo é pago, agora o conflito não existe mais. E agora você pode ter amizade comigo. Glória a Deus por isso. Amém. E isso é importante. Então, mesma maneira que que Deus nos salvou, Ele nos reconciliou. Você nota que Paulo usa o verbo passado nesse momento. E Ele nos confiou em quê? Com quem? O ministério de reconciliação. O que é isso? Vamos continuar. Versículo 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem de reconciliação. Mesma coisa, Cristo pagou tudo. Portanto, versículo 20, portanto, somos embaixadores, se você é embaixador do rei, você conhece esse versículo, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio, assim suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Qual é o ministério de reconciliação? Não é que você tem que fazer paz entre pessoas que não são crentes com Deus. Não é sua responsabilidade para fazer essa obra. Por quê? Cristo já fez. Como embaixador de Deus, embaixador de Cristo, nosso trabalho, nosso ministério é para levar essa mensagem para as pessoas, dizendo: Deus já está pronto para fazer paz com você e já tem tudo pronto, você somente tem que entrar nessa paz. Eu não sei sobre você, mas eu fico muito mais aliviado agora. Porque eu não preciso fazer todas essas coisas. Principalmente, glória a Deus, amém por isso. Eu não preciso fazer a coisa mais difícil, Deus já fez. E essa reconciliação não somente foi feita agora, no passado, mas você nota os outros versículos, outros verbos que ele usa aqui, que ele ainda está reconciliando, presente e a ação continuando. Não é somente no passado, mas ele ainda está reconciliando. Por isso, como os embaixadores de Cristo, nós devemos anunciar a salvação, a reconciliação de Deus para outros. E eu quero dizer, conosco mesmo também. Por que eu digo isso? Vamos ser honestos. Talvez eu sou o único... Não, eu nem vou dizer isso, porque eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa aqui que tem o problema que ainda peco. Ainda faço pecado. Cometo pecado. Não é como antigamente, mas ainda faço. Por isso, eu posso dizer isso com certeza, porque João diz em 1 João 1,9, se nós confessamos nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e limpar. Então, por que nós temos que confessar os pecados se nós não temos pecado? É um pouco estranho lá, mas essa é outra mensagem, Pastor Mendes pode resolver isso para você. Mas nós pecamos. E nós temos que reconhecer que Deus ainda está reconciliando o pecado. E quando nós temos problemas, quando nós pecamos, Ele ainda está pronto para nos perdoar. Amém por isso. Não é somente quando nós aceitamos Cristo, Ele nos perdoa por todos os pecados. Não está dando permissão para pecar e viver contra Deus. Mas, quando nós pecamos, podemos chegar a Deus dizendo: eita Deus, eu sabia melhor, eu sabia que eu não deveria fazer isso, eu sabia que eu não deveria ter essa atitude, aquilo ou outra coisa. Mas, Deus, e nós não devemos nos tratar tanto como agora eu tentei e Deus nunca vai me perdoar. Não, porque Deus é um Deus de amor, que Paulo está dizendo isso, que Ele nos amou, que Ele nos salvou, nos deu salvação, e está nos reconciliou, e está nos reconciliando até agora, e vai continuar. Fazendo nossa parte, mas temos que olhar Cristo, a Deus, não com os olhos humanos, dizendo: eita, eu já falei tantas vezes que Deus, eu já pequei tantas vezes que Deus nunca vai me perdoar. Lembra a pergunta que um dos discípulos fez com Cristo? Cristo, quantas vezes devo perdoar meu irmão?
7 vezes, pensando que 7 vezes é muito, e depois 7 vezes não preciso perdoar mais, está cortado, sempre nem precisa falar com essa pessoa, olhar, eu posso fazer coisas contra dele. E Cristo respondeu dizendo o quê? Não. Depende da sua versão. Algumas traduções de 7 vezes 70, outras vezes 70 vezes 70. Depende da versão que você tem da Bíblia. Em outras palavras, Cristo está dizendo aos discípulos, nem lembra. Esquece. Se alguém pecar contra você, perdoe. E nós devemos olhar Cristo da mesma maneira que Ele está pronto para nos perdoar. Ele nos reconciliou com o mundo, está nos reconciliou com Deus e está nos reconciliando com Deus até hoje. Vai continuar até nós chegamos à glória, onde nós vamos ser perfeitos, a glorificação. Mas agora nós devemos lembrar isso. Não para nos dar permissão para pecar mais. Lê Romanos capítulo 6, onde Paulo responde essa pergunta. Se nós devemos pecar mais para receber mais graça de Deus? E Paulo responde que em Romanos capítulo 6? De jeito nenhum. Versículo 1 e 2. Pode ler. Então nós devemos olhar a como Deus está trabalhando em nossas vidas. Mas também devemos olhar ao mundo para ver como Deus está trabalhando e reconciliando as vidas das outras pessoas. E nossa responsabilidade como embaixadores é para transmitir a mensagem de reconciliação. Não que eu possa reconciliar você com Deus, mas eu conheço alguém que pode, deixa-me apresentar Cristo para você. Quando fazemos isso, algumas pessoas vão olhar para nós dizendo, você é louco. Você não sabe o que está fazendo. Mas nós devemos e podemos continuar, porque sabemos que Cristo nos ama, que Deus nos ama, e ainda nos ama, não somente nos amou no passado, mas está nos amando agora e vai continuar a nos amar. Deus nos reconciliou, está nos reconciliando e vai continuar. E podemos fazer o que parece que é impossível por Deus, porque somos novas criaturas. Deus nos transformou tanto que nós somos diferentes do que éramos antes que nós conhecemos Cristo. Neste ano, quando estamos pensando em o que nós queremos mudar em nossas vidas nesse próximo ano, tem 11 meses e 2 semanas, mais ou menos, desse ano. Vai passar rápido, não é? Mas vamos trabalhar por esses 11 meses e meio que sobraram desse ano para olhar a Deus, ao Cristo, com os olhos não do mundo, não do ponto de vista do mundo, mas do ponto de vista da Bíblia e quem é Deus verdadeiro. E quando fazemos isso, podemos lhe obedecer, podemos fazer o ministério que Ele nos deu, o ministério de reconciliação, de proclamar que Cristo pagou o preço, que Deus quer reconciliar todo mundo contigo. E deixa que Deus faz a obra dele. Nós fazemos nossa parte e depois fica ao lado e deixa Deus fazer o resto. E Deus vai fazer grandes coisas. Vamos orar e depois passa a palavra para você. Oremos. Nosso Deus e Pai, te louvamos, porque Tu és um Deus grande, um Deus que nos amou tanto, que enviou Seu Filho para pagar o preço por nossos pecados, nossas transgressões. Mas
te louvamos ainda, não somente porque o Senhor nos perdoou e reconciliou, mas ainda está trabalhando em nossas vidas, ainda está conosco. Por isso, nós te louvamos e queremos contar com todo mundo o que o Senhor fez para nós, para mim, para que o Senhor pode fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Ajuda-nos a ver o Senhor agindo nesse ano em nossas vidas e através das nossas vidas e nas vidas das pessoas ao nosso redor, para que nós podemos chegar ao fim do ano glorificando a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém.